Até quando você vai continuar vivendo no caos que você mesmo permitiu? Quantas vezes mais você vai dizer, amanhã eu começo, enquanto sua vida continua desorganizada por dentro e por fora? A verdade é simples e direta: sem ordem não há clareza. Sem clareza não há direção, e sem direção não há transformação. Se você quer uma mudança real, comece pelo básico: coloque ordem. Nos seus pensamentos, nos seus hábitos, no seu espaço, no seu tempo. Porque quando tudo ao seu redor está bagunçado, é um reflexo do que está dentro de você. E se você realmente está pronto para mudar sua vida, comece assumindo o controle. Não espere se sentir pronto. Organize-se e você verá como tudo começa a se alinhar. Antes de começar este vídeo, quero que você faça algo poderoso e simbólico. Vá até os comentários e escreva esta frase em primeira pessoa: hoje decido viver com ordem. Sou estoico. Escreva com intenção, como um compromisso com você mesmo. Porque quando você escreve, você declara, e quando declara, sua mente grava. É uma forma de programar seu subconsciente para agir com ordem, disciplina e clareza. Que não seja apenas uma frase, que seja o primeiro passo da sua transformação. Escreva agora, e que comece a mudança. Número 1. Reconhecer que a sua vida está em suas mãos. Existe um ponto de ruptura em toda transformação real. Aquele instante desconfortável, mas revelador, em que você já não consegue mais culpar os outros, nem seu passado, nem seu ambiente, nem sua falta de sorte. É o momento em que você olha para a sua vida e, pela primeira vez com brutal honestidade, reconhece que tudo o que você tem e tudo o que não tem é resultado direto das suas decisões, das suas ações e também das suas omissões. Esse foi o momento que mudou tudo para Carrie, quando, no meio da frustração, entendeu que ninguém viria salvá-la, que ninguém lhe devia nada e que, se queria uma mudança, teria que começar por ela mesma. Não por fora, por dentro. É fácil apontar para fora. É confortável dizer, não consigo por isso, não tenho aquilo, ninguém me apoia, nunca tive oportunidades. Mas essa mentalidade, embora pareça lógica, é uma armadilha, uma prisão invisível que justifica sua estagnação e te afasta do seu poder. Porque enquanto você continuar acreditando que algo externo te impede de avançar, vai esperar que esse algo mude, e pode ser que nunca mude. Por outro lado, quando você decide assumir responsabilidade total pela sua vida, você muda o jogo. Deixa de ser vítima. Torna-se criador. Sim, a vida pode ser injusta. Sim, você pode ter recebido menos recursos, menos apoio, menos oportunidades. Mas ainda assim, o que você faz com isso é sua escolha. Há pessoas que tiveram tudo e não fizeram nada, e outras que começaram do zero e construíram tudo. A diferença está no que escolheram assumir, responsabilidade ou desculpa. Uma te limita, a outra te liberta. Quando você assume responsabilidade pelas suas emoções, para de culpar os outros por como você se sente. Você não diz mais ele me irritou, e sim, eu escolhi reagir assim. Quando você assume responsabilidade pelas suas decisões, deixa de dizer, não tinha opção, e começa a se perguntar o que posso fazer diferente. Quando você assume responsabilidade pelo seu tempo, para de dizer, não tenho tempo, e começa a reconhecer que simplesmente está escolhendo outras prioridades. E esse nível de consciência, embora doa no início, é a base da verdadeira mudança. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece, mas sim como respondemos. E nessa resposta está sua liberdade. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas sim a interpretação que fazemos delas. Isso significa que você sempre tem poder. Mesmo quando tudo parece estar contra você, ainda tem o controle sobre sua atitude, sua reação, seu próximo passo. Essa é a verdadeira força estoica, não controlar o mundo, mas dominar a si mesmo. Quando você aceita que é o responsável pela sua vida, algo dentro de você se ativa. Você já não espera que as condições sejam perfeitas. Já não se paralisa pela opinião dos outros. Já não precisa de aprovação para começar. Você toma decisões com clareza,
não com medo. E cada ação que você toma, por menor que seja, te aproxima da vida que deseja construir. Parar de culpar os outros não é carregar o peso do mundo. Pelo contrário, é uma forma de se libertar. Porque enquanto seu bem-estar depender do que os outros fazem, você viverá acorrentado. Mas quando você assume essa responsabilidade, você é livre. Livre para melhorar, para corrigir, para decidir. Livre para seguir em frente, mesmo que doa. Livre para dizer, isso me pertence, e também me pertence a capacidade de transformar. E sim, será desconfortável. No começo, pode até te incomodar, porque assumir responsabilidade te obriga a encarar de frente aquilo que você antes evitava. Mas esse é o preço da liberdade, e também sua recompensa, porque quanto mais você se responsabiliza, mais você se fortalece, mais confia em si mesmo, mais se respeita, e mais resultados constrói com compromisso, não com vitimismo. Então olhe para si hoje com honestidade. Pergunte-se qual parte da sua vida você está adiando por não querer assumir seu poder. E decida hoje parar de se esconder atrás de desculpas. Porque o sucesso não é para quem tem as melhores condições. É para quem toma as decisões mais corajosas. E a mais corajosa de todas é esta: dizer, eu sou o responsável. E a partir daí, começar a construir tudo. Número 2. A chave do sucesso: reprogramação constante. O que você pensa sobre si mesmo em silêncio, o que acredita ser possível quando ninguém está olhando, o que sente que merece no mais profundo do seu ser, é isso que guia a sua vida. Não são suas intenções, nem suas metas escritas, nem o que você posta nas redes sociais. É a sua mente subconsciente que, sem que você perceba, está criando sua realidade em cada decisão, em cada reação, em cada escolha invisível. E se você não trabalhar para reprogramá-la constantemente, ela continuará operando com os mesmos códigos antigos, com aquelas crenças limitantes que sabotam você justamente quando está prestes a avançar. O sucesso não é um evento, é uma consequência, e não é mágica, é programação. O problema é que muitos acham que basta desejar algo com força ou visualizá-lo algumas vezes. Mas a verdade é esta: sua mente não muda por impacto, ela muda por repetição. Muda quando a nova informação se instala profundamente e se torna mais forte do que os antigos padrões. E isso só se alcança com constância, com intenção diária, com disciplina mental. Todas as noites, antes de dormir, seu cérebro entra em um estado de alta sugestão. É o momento em que o limite entre o consciente e o subconsciente se enfraquece. É aí que você deve plantar a nova programação. Repita suas metas. Escute afirmações. Visualize em detalhes como você age, como fala, como pensa na sua melhor versão. Não espere resultados imediatos. Isso não é para quem busca mudanças rápidas. Isso é para quem entende que a mente é um solo fértil, mas que só dá frutos para quem rega todos os dias sem falta. E por que esse trabalho constante é tão importante? Porque seu subconsciente não distingue entre verdade e mentira. Ele apenas aceita o que recebe com intensidade e frequência. Se você continuar alimentando-o com pensamentos de medo, dúvida, insuficiência ou derrota, ele agirá para manter essa narrativa. Mas se você reeducá-lo com mensagens de poder, ação, foco, disciplina, ele começará a trabalhar a seu favor. Vai te impulsionar a fazer o que é certo sem que você precise pensar tanto, porque a sua nova programação estará alinhada com os seus objetivos. Essa é a chave do verdadeiro sucesso. Não é se forçar todos os dias a fazer o que deve ser feito, e sim se tornar alguém que já faz isso automaticamente. Alguém que não precisa de motivação, porque sua mente já está treinada para agir a partir do propósito. Mas para chegar lá, é preciso instalar o programa correto. E isso se faz com repetição, não com intensidade momentânea. O estoicismo também entendia isso. Epicteto ensinava que não basta ler ou entender uma filosofia. É preciso praticá-la todos os dias, até que ela se torne sua natureza. Até que você não precise pensar em como agir com virtude, porque você já age, porque você já é. E é exatamente isso que a reprogramação constante faz: te transforma por dentro.
até que sua mente deixe de ser um obstáculo e se torne sua melhor aliada. Transforme sua rotina mental em um ato sagrado. Assim como você cuida do seu corpo com exercícios e alimentação, cuide da sua mente com informações que te elevem. Leia todos os dias algo que te desafia. Repita frases que afirmem quem você está decidindo ser. Visualize seu futuro como se já fosse realidade. Faça isso repetidamente, porque cada repetição conta. Cada noite em que você programa sua mente é uma noite que te aproxima da sua próxima versão. Não se deixe levar pela impaciência. Não diga isso não funciona, só porque não vê resultados em uma semana. Lembre-se, você passou anos sendo programado com o contrário. A reprogramação constante exige persistência. Mas se você não parar, se todos os dias plantar uma ideia poderosa, chegará o momento em que suas ações mudarão sem esforço. E esse será o ponto de virada, quando você já não precisará se empurrar, porque sua mente estará te empurrando sozinha para onde você disse que queria chegar. Você não está quebrado, está apenas programado. E o melhor disso é que você pode se reprogramar, não uma vez, não quando lembrar, todos os dias, com intenção, com firmeza, com a certeza de que o seu sucesso não virá de fora, virá daquilo que você escolhe plantar dentro de si. Número 3. Apegar-se ao conforto bloqueia sua transformação e enfraquece sua firmeza. O conforto pode parecer inofensivo. Às vezes até o confundimos com paz, com bem-estar, com equilíbrio. Mas se você parar para observar com honestidade, vai descobrir algo mais profundo, que o conforto constante é uma armadilha sutil, uma prisão dourada que vai apagando, pouco a pouco, sua energia, sua ambição, seu caráter. Cada vez que você escolhe evitar o esforço, cada vez que se refugia no fácil, cada vez que foge do caos necessário para crescer, está enfraquecendo sua estrutura interna. Não porque seja fraco, mas porque está trocando seu potencial por uma falsa tranquilidade. Quando tudo na sua vida é confortável, quando tudo está desenhado para que você não precise se esforçar, sua mente amolece, seu corpo adormece e seu espírito se apaga. A força não nasce no sofá, nem na reclamação, nem no prazer imediato. Ela nasce na tensão, na luta, na renúncia voluntária ao fácil. Porque só quem se expõe ao caos com consciência, quem se treina no meio do desconforto, quem aceita o sofrimento necessário para evoluir, desenvolve a verdadeira força. Não aquela que apenas aparenta poder, mas aquela que resiste, que decide, que lidera. A decadência pessoal não começa com grandes quedas. Começa nas pequenas coisas, em dormir um pouco mais a cada dia, em adiar tarefas, em evitar o que é difícil, em trocar o propósito por entretenimento, em anestesiar a dor ao invés de escutá-la. Esse acúmulo silencioso de decisões confortáveis vai corroendo sua energia vital, até que um dia você se olha no espelho e já não reconhece quem é, e o pior é que não sabe como chegou ali. Mas no fundo você sabe escolheu isso, aos poucos ao deixar de se desafiar. Não se trata de viver em sofrimento constante. Trata-se de escolher, todos os dias, uma dose de desconforto que te faça crescer, enfrentar o que você teme, esforçar-se além do comum, fazer exercício quando o corpo não quer, dizer a verdade quando seria mais fácil se calar, sentar-se para trabalhar quando tudo em você quer se distrair. Essas pequenas batalhas forjam o caráter. E quem vence essas batalhas internas pode resistir a qualquer tempestade externa. O estoicismo ensina isso com clareza. Sêneca alertava que o luxo e o conforto excessivos enfraquecem a alma. Por isso, os estoicos praticavam o desconforto de forma voluntária, dormiam no chão, jejuavam, se expunham a dificuldades mesmo quando não eram necessárias. Não por masoquismo, mas por preparação. Porque sabiam que o corpo deve ser treinado em tempos de paz para resistir em tempos de guerra. E o mesmo se aplica hoje. Se você não treina sua mente e sua vontade quando tudo está bem, não terá com o que responder quando o caos chegar. Hoje você tem a oportunidade de se endurecer sem se tornar amargo, de se fortalecer sem perder a sensibilidade,
de se tornar resiliente sem deixar de ser humano. Mas só se escolher parar de fugir, só se parar de buscar refúgio em distrações vazias, só se começar a usar o sofrimento como mestre e não como inimigo. Porque tudo aquilo que hoje te incomoda, se for enfrentado, pode se transformar em ferramenta, em estrutura, em sabedoria. Introduza desafios intencionais na sua vida. Não espere que a vida te empurre. Empurre-se você. Faça o difícil primeiro. Desafie-se. Renuncie ao que te enfraquece. Não o tempo todo, mas o suficiente para lembrar do que você é feito. Porque o conforto excessivo adormece sua alma. E você não nasceu para viver adormecido. Você nasceu para deixar uma marca, para impactar, para dominar a si mesmo. E esse domínio começa onde termina o conforto. Aí, nesse ponto onde a maioria desiste, você escolhe avançar. Não porque seja fácil, não porque está com vontade, mas porque sabe que o seu crescimento está justamente ali, do outro lado do esforço, onde poucos chegam. Onde você se decidir, pode chegar, porque dentro de você existe uma força que só se ativa quando você escolhe se incomodar por uma causa maior do que o seu prazer imediato. Faça isso hoje. Não espere o dia ideal. Não espere sentir motivação. Escolha sair, ainda que um pouco da zona de conforto. Faça isso como um ato de amor próprio, como um lembrete de que você está vivo, porque crescer dói. Mas não crescer dói mais, e você merece mais do que uma vida anestesiada. Você merece uma vida vivida com intensidade, com propósito e com uma força que ninguém pode tirar de você. Número 4. Questione a ideia de que nada funciona para você. Essa voz que diz nada funciona para mim, não é a sua verdade, é a sua ferida falando. É o eco de decepções passadas, de tentativas que não saíram como você esperava, de momentos em que você deu o seu melhor e mesmo assim não foi suficiente. Mas repetir essa frase como um mantra silencioso só perpetua seu estado de estagnação. Porque o problema não é que nada funcione, o problema é que você já se convenceu de que nada vai funcionar. E enquanto não questionar essa ideia, continuará preso em um padrão de autossabotagem que te impede de enxergar as oportunidades reais que já estão diante de você. Você não é mais o mesmo de antes. Não tem mais a mesma experiência, nem a mesma mente, nem a mesma força. Então por que continua agindo como se seu presente estivesse condenado pelo seu passado? Essa crença de que tudo dá errado, de que nada serve, é apenas uma defesa para não voltar a se iludir. Mas o que você não vê é que ela também está bloqueando o seu crescimento. Toda vez que você diz já tentei e não funcionou, na verdade está dizendo tenho medo de falhar de novo. E tudo bem ter medo. O que não está certo é deixar que esse medo decida por você. Da próxima vez que pensar isso também não vai funcionar. Pare, respire. E se faça uma pergunta direta: isso é verdade? Tenho provas de que realmente nada funcionou, ou estou apenas generalizando com base em uma emoção? Porque se olhar bem vai encontrar momentos em que você progrediu, em que conseguiu melhorar, em que deu passos, mesmo que pequenos. E esses momentos são provas, são dados reais, são lembretes de que você pode avançar se não se sabotar antes de começar. Questione essa narrativa interna como se fosse um juiz imparcial. Não a aceite como verdade automática. Porque muitas vezes, essas frases limitantes são tão antigas que já não combinam mais com quem você é hoje. Foram úteis quando você precisava se proteger, mas agora apenas te mantém no mesmo lugar. Romper com elas começa ao enxergá-las, ao não deixá-las passar como pensamentos inofensivos. Porque elas não são. São comandos que sua mente segue à risca. E se você não os questiona, eles agem como correntes invisíveis. O estoicismo ensina que não são os fatos que nos ferem, mas sim nossas interpretações. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelas coisas, mas pela opinião que têm delas. Essa frase é uma arma, porque te lembra que você pode escolher como ver cada tentativa, cada processo, cada queda. Você pode interpretá-los como fracassos que reforçam sua crença limitante, ou como passos a mais rumo à sua evolução.
E essa escolha, por menor que pareça, determina seu destino. Cada vez que você se permite tentar de novo, com uma mente aberta, está desafiando esse padrão que diz nada funciona para mim. Está treinando sua mente para pensar diferente, agir diferente, criar resultados diferentes. E é aí que tudo começa. Não com uma grande mudança externa, mas com uma pequena vitória interna, o momento em que você decide acreditar, mesmo que só um pouco, que desta vez pode ser diferente. Você não precisa se convencer totalmente. Só precisa parar de se fechar completamente. Abra-se para a possibilidade de que você não está destinado ao fracasso. De que sim, existem métodos, caminhos, decisões que podem funcionar para você se forem aplicados com compromisso e sem sabotagem. E acima de tudo, com a disposição de continuar mesmo quando os resultados não forem imediatos. Porque muitas vezes, o que não funcionou antes não foi o método, foi você desistindo cedo demais. Comece a notar cada avanço. Registre. Agradeça. Use como prova contra essa crença tóxica que diz que nada funciona. Porque quanto mais você demonstrar o contrário, mais fraca essa voz se torna. Até que, um dia, quando ela surgir novamente, não te paralise. Você apenas a ouve e segue em frente mesmo assim. Sua mente pode ser seu pior inimigo ou sua maior aliada. E isso depende de quais histórias você escolhe continuar repetindo. Hoje, decida contar uma nova. Uma onde suas tentativas valem a pena. Uma onde seus passos contam. Uma onde seu passado não dita seu futuro e seus erros não anulam seu potencial. Uma história onde você para de dizer nada funciona e começa a demonstrar com ação diária que tudo muda quando você muda primeiro. Número 5. Liberte-se da obsessão pelo que poderia ter sido. Existe uma armadilha silenciosa que te rouba energia, foco e clareza. Ficar preso no "e se?". Essa pergunta, embora pareça inofensiva, é uma âncora disfarçada de reflexão. Porque toda vez que você a repete, não está aprendendo, está revivendo. Está alimentando uma culpa inútil, uma tristeza estagnada, uma nostalgia tóxica que só faz uma coisa: te manter paralisado. A mente pode transformar qualquer lembrança em prisão se você não aprende a impor limites. E um dos limites mais poderosos que você pode traçar é este: o que foi, já foi. E foi exatamente como tinha que ser. Você não sabia tudo naquele momento. Não tinha a perspectiva que tem hoje. Não contava com a informação, a maturidade ou a calma que agora te permitem ver as coisas de outra forma. Mas isso não significa que você fracassou. Significa que você cresceu. E esse crescimento não precisa vir acompanhado de culpa, porque a culpa não transforma. Ela apenas congela. Apenas faz você olhar para trás com os olhos de hoje, mas com a impotência de ontem. E você não foi feito para viver se lamentando. Você foi feito para evoluir. Sim, talvez você pudesse ter escolhido diferente. Ter falado, ter se calado, ter agido antes ou depois. Mas nada disso está mais sob seu controle. O único controle que você tem agora é sobre como escolhe viver o presente. Vai continuar revivendo cenas que não pode mudar, ou vai pegar o aprendizado e usá-lo como combustível para não repetir os mesmos erros? Cada vez que você se pergunta, e se, está tirando o poder do agora. Está rejeitando o momento mais valioso que tem este instante aqui e agora. E enquanto está ocupado olhando para trás, as oportunidades do presente passam despercebidas. Não porque não existam, mas porque você não consegue vê-las enquanto seu foco está preso a uma história que já acabou. O estoicismo ensina isso com firmeza. Marco Aurélio escreveu: "Não deixe que o futuro te perturbe. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que usa hoje contra o presente." Mas ele também nos fala sobre o passado. Não podemos mudá-lo, então não devemos sofrer por ele. Os estoicos não eram frios, eram práticos. Sabiam que a vida não tem botão de retroceder e que carregar arrependimento só enfraquece a vontade de agir. Elimine as frases que só te ferem: "se eu soubesse", "se eu não tivesse confiado", "se eu não tivesse perdido tempo". Substitua por perguntas úteis: "o que posso fazer hoje com o que sei agora?"
Qual decisão reflete meu crescimento? Como posso honrar meu processo neste momento? Essa mudança de foco não apaga o passado, mas reconcilia você com ele, porque você já não o vê como erro, mas como etapa necessária, como parte essencial da sua transformação. E quando você consegue isso, algo dentro de você se liberta, a culpa se dissolve, o arrependimento perde peso, você já não sente que sua história está manchada, sente que ela tem sentido, mesmo nas partes difíceis, mesmo no que ainda não entende totalmente, porque tudo isso te trouxe até aqui, e se hoje você pode escolher diferente, então tudo valeu a pena. Faça as pazes com seu passado, não como um ato emocional, mas como uma decisão consciente. Pare de discutir com o que já aconteceu, isso não vai mudar, mas você pode. E essa mudança começa quando você escolhe soltar a necessidade de ter feito tudo perfeitamente. Ninguém acerta tudo, todos estamos aprendendo. E se você aprendeu, então já conquistou algo mais valioso que a decisão certa. Conquistou sabedoria. Hoje, você tem a oportunidade de recomeçar, mas agora de um lugar mais forte, mais lúcido, mais livre. Não deixe que o que não aconteceu te impeça de viver o que ainda pode acontecer. Porque o seu futuro não depende do que você perdeu, depende do que está disposto a construir agora. Então, toda vez que sua mente tentar te arrastar de novo para o e se, responda com firmeza: eu não sei, nem preciso saber. O que eu sei é que hoje tenho uma nova oportunidade, e não vou desperdiçá-la. Essa é a verdadeira liberdade. E ela é toda sua. Número 6. A força de imaginar o seu destino para transformá-lo. Sua mente não sabe diferenciar o que você imagina intensamente daquilo que realmente vive. Essa é a chave, porque toda vez que você visualiza algo com detalhe, com emoção, com constância, seu cérebro começa a construir as conexões necessárias para transformar essa imagem em uma possibilidade tangível. A ciência confirma isso. Quando você visualiza uma ação, as mesmas áreas do cérebro que se ativam ao realizá-la na realidade também se ativam na imaginação. Isso significa que, se você pratica se ver agindo com foco, com disciplina, com sucesso, está treinando sua mente para fazer isso de verdade. Está reprogramando seu futuro a partir do presente. A maioria das pessoas vive presa em um padrão que se repete, não porque lhes falte potencial, mas porque suas mentes continuam projetando o passado. Elas se visualizam fracassando porque já fracassaram antes. Se imaginam sendo rejeitadas porque já foram. Se veem se sabotando porque já fizeram isso antes. E se não romperem esse ciclo mental, seu comportamento continuará girando em torno dessas mesmas imagens. Porque o cérebro, se não recebe uma nova instrução, continua executando o mesmo roteiro. É por isso que usar a visualização como ferramenta diária é tão poderoso. Não para escapar da realidade, mas para criar uma nova. Todas as manhãs e todas as noites, tire alguns minutos para fechar os olhos e se ver vivendo como deseja. Não apenas o resultado final. Visualize-se em ação, tomando decisões corajosas, treinando mesmo sem vontade, cumprindo seus hábitos, reagindo com serenidade diante de conflitos, falando com clareza, enfrentando o difícil com força, sentindo-se já transformado na pessoa que você escolheu ser. Quanto mais real for a visualização, maior será seu impacto. Use todos os sentidos, sinta como respira, ouça o som da sua voz, imagine o que vê ao seu redor, e o mais importante, sinta a emoção. Sinta como é realizar, viver, sustentar isso, porque o cérebro se reprograma com emoção, não apenas com lógica. Se você conseguir carregar essa imagem mental com energia emocional, estará plantando uma nova identidade. E não se trata de visualizar apenas uma vez, trata-se de fazer isso todos os dias. Ensinar à sua mente que essa é a nova normalidade, que esse é o novo padrão. No começo, pode parecer falso. Você pode sentir resistência, mas se for constante, essa imagem se torna familiar, e o que se torna familiar para o cérebro, ele começa a aceitar como possível, como alcançável, e então começa a trabalhar a seu favor. Ele te envia ideias, te ajuda a tomar melhores decisões,
Filtra a realidade buscando formas de transformar essa visão em experiência real. O estoicismo compreendia o poder da mente sobre nossas ações. Os estoicos praticavam a premeditatio como forma de antecipar mentalmente eventos e reações. Mas essa antecipação não era para criar ansiedade, e sim para se preparar, para treinar a virtude, para responder com sabedoria. Você pode usar essa mesma ferramenta, mas voltada para o futuro que deseja construir. Visualize não só o que quer alcançar, mas quem você precisa se tornar para alcançar, porque isso é o que mais importa. E aí está a diferença entre sonhar e se reprogramar. O sonho te ilude, a visualização te treina, te condiciona, te transforma em alguém que já viveu aquilo centenas de vezes na mente. Assim, quando o momento real chegar, você não reage com medo, você age com familiaridade. Você já esteve lá, já fez isso. Está apenas cumprindo o roteiro que ensaiou mentalmente tantas vezes. Torne a visualização parte da sua rotina. Escreva, se for necessário. Grave sua própria voz com afirmações. Faça isso em silêncio, em movimento, ao acordar, ao dormir. Mas faça, porque quanto mais repetir, mais natural isso se tornará. E quando algo se torna natural para a sua mente, se torna inevitável para a sua vida. Número 7. Libertar-se da culpa constante e começar a criar um novo caminho. Se você continuar se punindo pelo que fez no passado, nunca terá a energia nem a clareza necessárias para construir o futuro que deseja. A autoculpa, quando se torna crônica, não é um ato de redenção, é uma forma de autoabandono. Porque te mantém preso a algo que já não pode ser mudado, em vez de te focar na única coisa que realmente pode transformar sua vida, o que você faz hoje. Todos cometemos erros, todos carregamos momentos dos quais não nos orgulhamos, mas o castigo contínuo não é sinal de maturidade. É uma armadilha emocional que te afasta do seu poder pessoal. O primeiro passo para curar não é mudar o passado, é decidir parar de viver nele. O passado não tem poder real sobre você, a menos que você continue entregando esse poder a ele. O que aconteceu, já aconteceu. Você já não é a mesma pessoa. Você cresceu, você aprendeu. Você sofreu o suficiente para entender que hoje pode escolher diferente. E essa escolha não começa amanhã, nem quando você sentir que já merece. Começa agora. Aqui, nesta decisão, não vou continuar me culpando. Vou começar a construir. Pare de reviver os erros como se fossem a sua identidade. Eles não são. São capítulos, não a história completa. Você pode se lembrar deles, mas não para se afundar, e sim para aprender. Para ser mais consciente, mais humilde, mais forte. Não negue o que aconteceu, mas também não se acorrente a isso. Olhe para trás apenas para tirar lições, não para se instalar ali. Porque se a cada dia você volta ao mesmo erro com culpa, está se privando da chance de escrever algo novo. Hoje você tem o poder de tomar decisões diferentes. E cada decisão, por menor que seja, é uma declaração de quem você está escolhendo ser. Você pode continuar caindo nos mesmos hábitos, ou pode parar e mudar de direção. Pode continuar se tratando como seu pior inimigo, ou pode começar a se tratar como alguém que merece se reconstruir. E essa reconstrução não exige perfeição, exige intenção, exige constância, exige responsabilidade. O estoicismo nos ensina que não podemos mudar o que já aconteceu, mas podemos mudar nossa relação com isso. Sêneca dizia que os erros do passado não são correntes, se você decide transformá-los em aprendizado. Sabedoria não é nunca falhar, é não repetir os erros de forma inconsciente. E se hoje você está mais atento, mais presente, mais comprometido, então você não está mais no mesmo lugar. Você está avançando, mesmo que ainda não pareça. Não se trata de esquecer tudo, trata-se de não deixar que isso te controle. Você não é os seus piores momentos. Você é o que faz com eles. Você pode arrastá-los como um fardo, ou pode usá-los como base para crescer. E essa decisão é só sua. Ninguém pode tomá-la por você. Você não precisa da aprovação de ninguém para parar de se castigar.
Só precisa da coragem de assumir que merece seguir em frente. Assuma a responsabilidade pelo seu futuro, não como um peso, mas como uma oportunidade. Cada vez que você escolhe bem, está reconstruindo sua imagem. Está dizendo à sua mente: não somos mais os mesmos. Não repetimos por inércia. Agora escolhemos com consciência. Essa é a diferença entre repetir a história ou criar uma nova. Não importa quantas vezes você falhou. O que importa é que hoje você pode dar um passo. E depois outro. E com o tempo, essa sequência de passos vira uma nova vida. Uma vida que não nega o passado, mas também não o glorifica. Uma vida que não se baseia no que você fez de errado, e sim no que está fazendo de certo agora. A verdadeira cura começa quando você para de lutar contra o que foi, e começa a construir o que será. E mesmo que o passado tente te puxar, você pode olhar para ele com firmeza e dizer: obrigado pela lição, mas você já não me define. Porque agora você caminha para frente. Com cicatrizes sim, mas com propósito, com determinação. E acima de tudo, com a convicção de que a cada dia, você pode ser um pouco mais quem realmente deseja ser. Número 8. Desperte seu potencial latente explorando novas experiências. Dentro de você existe uma força que ainda não conhece. Existem habilidades que você nunca utilizou, talentos que ainda não explorou, versões suas que esperam ser despertadas. Mas nada disso se ativa na rotina, no conforto, no que já é familiar. O verdadeiro potencial se revela quando você se atreve a dar passos fora do conhecido. Quando se expõe ao novo, não para obter resultados imediatos, mas para se descobrir a partir de uma nova perspectiva. Porque o que te transforma não é aquilo que você já domina, é aquilo que te desafia, que te incomoda, que te obriga a crescer. Muitas pessoas vivem sem descobrir quem poderiam se tornar, não por falta de capacidade, mas por falta de coragem para tentar. Ficam presas no que já sabem fazer bem, no que lhes dá segurança, e deixam a vida virar repetição. Mas cada vez que você escolhe o conhecido por medo de errar, está dizendo à sua mente que sua zona de conforto é mais importante que sua expansão. E essa decisão, quando repetida por anos, adormece a alma. Você não precisa dar saltos extremos, só precisa começar a experimentar com intenção. Tentar uma atividade diferente, conversar com pessoas fora do seu círculo, se expor a desafios que despertem algo dentro de você. O importante não é acertar. O importante é ativar partes suas que estavam adormecidas, porque é aí que está o verdadeiro crescimento. No momento em que você sente que não sabe, que não controla tudo, que pode fracassar e mesmo assim escolhe agir, esse momento já é uma transformação. Não é coincidência que os maiores momentos de descoberta pessoal aconteçam logo após um desafio, após uma decisão corajosa, após um não sei como isso vai sair, mas vou tentar. Porque o simples ato de se expor ao novo ativa novas conexões na sua mente. Você começa a pensar diferente, a enxergar com mais perspectiva, a confiar mais em si mesmo, não porque tudo deu certo, mas porque comprovou que pode enfrentar o desconhecido e continuar de pé. O estoicismo diz isso com clareza: não devemos evitar o difícil, mas usá-lo para treinar a alma. Epicteto ensinava que não devemos fugir das experiências desafiadoras, mas enfrentá-las como exercícios de crescimento. Porque é apenas no desconforto que você descobre sua verdadeira força. O estoico não busca conforto, busca virtude. E a virtude se cultiva enfrentando o que você teme, o que você duvida, o que nunca tentou antes. Faça um compromisso consigo mesmo a cada semana, faça algo novo. Algo que desperte sua mente, algo que te tire do piloto automático. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser ler sobre um tema diferente, escrever algo pessoal, treinar uma habilidade, encarar uma conversa difícil, visitar um lugar novo. O objetivo não é ser o melhor. O objetivo é se mover. E nesse movimento, você encontrará partes de si que nem sabia que existiam. O erro não está em falhar. O erro está em nunca tentar, porque se você não explora, não descobre, e se não descobre, não cresce, e se não cresce, aos poucos vai se apagando, sem perceber.
Mas você não está aqui para viver apagado. Você está aqui para se expandir, para se construir, para descobrir tudo o que é capaz de ser quando sai do molde onde cresceu. Não espere se sentir pronto, porque você nunca estará completamente. Comece com o que tem, com a curiosidade como motor, com o desejo de se conhecer além do que sempre foi. Porque quanto mais você se atreve ao novo, mais dono de si mesmo você se torna. Você já não depende de aprovação, nem de controle, nem de perfeição. Só depende da sua vontade de seguir em frente. E a cada nova experiência, sua confiança cresce. Não pelo que você conquista, mas pelo que descobre no caminho. Descobre que é capaz, que sabe se adaptar, que não precisa de certezas para se mover, só de decisão. E com essa decisão, um dia você olhará para trás e perceberá que já não é o mesmo. Porque você explorou, porque viveu com coragem, porque escolheu despertar seu potencial, em vez de adormecer no que já conhecia. Número 9. A procrastinação é um problema de evitar o desconforto, não de falta de tempo. Você não procrastina porque não tem tempo. Você procrastina porque não quer sentir o que aquela tarefa te faz sentir. Tédio, desconforto, medo de não fazer bem feito, pressão, esforço. É isso que você realmente está evitando. O problema não está na sua agenda, está na sua relação com o desconforto. Porque quando algo te incomoda, sua mente procura uma saída rápida, e essa saída quase sempre vem disfarçada de distração. Checar o celular, arrumar coisas irrelevantes, assistir a vídeos, fazer qualquer coisa, menos o que realmente precisa ser feito. E enquanto isso, o tempo passa, não porque falte, mas porque você o entrega em troca de evitar uma emoção. A procrastinação é uma forma de fuga, não de descanso. Porque quando você procrastina, não relaxa, você se anestesia, se desconecta do que importa para se proteger de algo que, na verdade, você seria perfeitamente capaz de suportar. E esse é o ponto-chave, você consegue suportar. Só que não treinou sua mente para isso, treinou sua mente para fugir. E cada vez que foge, reforça o hábito, torna-o mais automático, mais forte, mais parte de você. Até que chega um ponto em que nem percebe que está fugindo, apenas sente que está ocupado, quando na verdade está ocupado evitando o essencial. E você não está sozinho. Todos já passamos por isso. Todos já caímos nessa armadilha mental. Mas hoje você pode mudar essa dinâmica. Hoje você pode enxergar a procrastinação como o que ela realmente é, um sinal de resistência interna, não uma falta de tempo. E se mudar a forma como interpreta essa resistência, então pode agir apesar dela. Pode dizer, isso me incomoda, isso não me agrada, mas vou fazer mesmo assim. Porque é aí que começa o verdadeiro crescimento. Não quando tudo é fácil, mas quando você decide avançar mesmo diante do desconforto. Quando ouvir aquela voz interna dizendo, deixa para depois, não brigue com ela. Apenas reconheça, não discuta, não acredite nela. Apenas diga, já sei por que você está aqui, mas não vou te obedecer. E dê o primeiro passo. Abra o arquivo. Comece a conversa difícil. Levante da cama. Comece com 1 minuto. Só um. Porque na maioria das vezes, o que você precisa não é força de vontade para terminar, é coragem para começar. O estoicismo explica isso com sabedoria prática. Não fuja do esforço. Não evite o dever. Faça o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Marco Aurélio se perguntava, você nasceu para ficar confortável ou para agir com virtude? E isso muda tudo, porque procrastinar não é só perder tempo. É perder caráter. É permitir que o prazer momentâneo se sobreponha ao seu propósito. A chave está em pensar além do momento, em se conectar com o benefício de longo prazo. Pergunte-se como vou me sentir se fizer isso agora. O que vai se abrir para mim ao cumprir essa tarefa? Que versão de mim estou fortalecendo? Porque cada decisão reforça uma identidade. Toda vez que você adia, fortalece aquele que evita. Toda vez que age, fortalece aquele que lidera sua própria vida. E não se trata de ser perfeito, mas de ser consistente. Redesenhe seu foco. Em vez de se concentrar no que não quer sentir agora, foque na liberdade que vai conquistar depois.
Visualize o alívio de ter concluído, a paz mental, o progresso acumulado. Isso te move mais do que o medo. Isso te impulsiona mais do que a culpa, porque você não precisa se punir por ter adiado. Só precisa decidir que, desta vez será diferente. Desta vez você vai fazer, mesmo sem vontade, porque sua visão é maior que seu desconforto. Torne simples, um passo de cada vez, uma ação pequena, uma tarefa dividida. O importante não é o quanto você faz, e sim que você não pare, que não volte a se esconder atrás do não tenho tempo. Porque tempo você tem. O que você precisa é lembrar que consegue suportar o desconforto, que ele não vai te destruir, que ele não vai te consumir, que você pode atravessá-lo. E quando faz isso, a procrastinação perde seu poder, e você recupera o seu. Número 10. A verdadeira vitória é provar para si mesmo que pode confiar em você. A vitória mais importante não é aquela que os outros veem, é a que ninguém aplaude, mas que você sente profundamente, aquela que acontece quando você faz o que disse que faria, mesmo sem vontade. Quando você se levanta sem energia, e mesmo assim cumpre. Quando enfrenta o medo, a preguiça, a dúvida, e escolhe avançar. Essa é a verdadeira vitória. Porque você não está ganhando um troféu, está ganhando algo muito mais valioso, confiança em si mesmo. E essa confiança, uma vez construída, te acompanha para sempre. Cada vez que você cumpre o que prometeu, sua mente registra esse ato como uma prova de que pode confiar em você, de que a sua palavra tem valor, de que você não precisa que tudo esteja perfeito para agir, de que é capaz mesmo quando o corpo e a emoção dizem o contrário. E é isso que eleva sua autoestima, não são os resultados rápidos, nem os elogios externos, mas sim a evidência silenciosa de que você pode contar consigo. Pense nisso. Quando você falha com seus próprios compromissos, quando adia o que é importante, quando quebra uma promessa feita a si mesmo, como se sente? Vazio, frustrado. Você começa a desconfiar de si, e cada novo objetivo parece mais distante, porque no fundo você já não acredita que vai cumprir. Mas isso não muda com motivação vazia, muda com ação, com decisão, com disciplina, fazendo o que é preciso, não por obrigação, mas por respeito próprio. Você não precisa fazer tudo perfeitamente, só precisa ser coerente. Dizer hoje farei isso, e fazer, e repetir isso amanhã, e depois de amanhã. E quando perceber que cumpriu 1, 2, 5 vezes seguidas, começará a sentir algo diferente. Segurança, não a segurança de quem tem tudo sob controle, mas a de quem sabe que aconteça o que acontecer, vai responder, vai aparecer, vai cumprir. O estoicismo ensina que a virtude se prova nas ações diárias, não nos discursos. Epicteto dizia: não diga que é filósofo, viva como um. Não basta dizer quero mudar, você precisa agir como alguém que já está mudando. E cada vez que escolhe o compromisso em vez da desculpa, está vivendo sua filosofia, está praticando o domínio pessoal. E isso, mais do que qualquer técnica, é o que transforma a sua vida. Celebre cada pequeno ato de disciplina, cada momento em que você foi mais forte que suas desculpas. Não ignore isso como se não valesse, porque vale, vale muito. Cada vitória interna conta, cada passo reforça sua identidade, e quando sua identidade muda, seus resultados mudam, não por mágica, mas porque você está alinhado consigo mesmo, porque você já não se trai. Faça uma lista. Não do que ainda quer conquistar, mas do que já está conquistando. Aqueles dias em que foi à academia sem vontade. Aquela hora de estudo mesmo com sono. Aquele dia em que escolheu falar com honestidade quando seria mais fácil se calar. Escreva. Lembre. Porque sua mente precisa dessa evidência. Precisa saber que você pode, que você já fez, que você pode fazer de novo. Autoestima não é se achar melhor que os outros, é saber que pode confiar em você. Que se você diz vou fazer, você faz. Que se hoje você se propõe a algo, amanhã não vai se trair. E essa confiança não vem de frases bonitas nem de afirmações vazias. Vem do trabalho, do compromisso, da coerência entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz. E sim, às vezes você vai falhar, às vezes não vai conseguir. Mas se levantar de novo, se reconciliar consigo mesmo, se não abandonar o processo,
isso também fortalece sua confiança, porque você não precisa ser perfeito para confiar em si, só precisa ser constante, ser honesto e continuar mesmo depois da queda. Então não busque validação, não busque aplausos, busque ser alguém em quem você pode confiar, alguém que não precisa estar motivado para cumprir, alguém que não negocia mais com o próprio progresso, porque quando você se torna essa pessoa, todo o resto vem naturalmente: segurança, autoestima, respeito, controle da sua vida. Porque no fim a maior conquista não é mudar sua realidade externa, é provar para si mesmo que pode contar com você. Número 11. Seu verdadeiro potencial se desbloqueia quando você age mesmo sem vontade. Se cada decisão que você toma depende de como está se sentindo, então você não está vivendo com liberdade. Está apenas reagindo como escravo das suas emoções. E isso te torna alguém fácil de manipular, fácil de distrair, fácil de vencer. Porque hoje você está motivado e age, mas amanhã está cansado e para. Hoje você se sente animado e persegue seus objetivos, mas amanhã está frustrado e abandona tudo. E enquanto não criar uma distância entre o que sente e o que faz, continuará preso em uma montanha-russa emocional, onde nunca haverá progresso real. Não se trata de ignorar suas emoções. Trata-se de não obedecê-las cegamente, de aprender a vê-las, senti-las, reconhecê-las, mas não deixar que decidam por você. Porque o que você sente é passageiro, muda com o tempo, com o ambiente, com o que você come, com o que você ouve. Mas seus valores, sua visão, seu propósito, isso não deve mudar com o vento. E se seu comportamento depende do clima emocional do dia, então não há estrutura, não há direção, não há força interior. Quer ser livre? Então haja com base na decisão, não na emoção. Faça o que precisa ser feito, mesmo quando não tiver vontade. Porque é aí que se constrói o caráter. É aí que nasce o respeito próprio. Não por fazer sempre o que gosta, mas por fazer o que disse que faria, mesmo quando ficou difícil. Essa é a base da disciplina, a raiz da autoconfiança. E sem confiança em si mesmo, não importa quantas metas você tenha, você nunca irá longe. Não confunda coerência com emoção. Coerência é agir alinhado com seus princípios. Emoção é agir conforme seu estado interno. E muitas vezes, essas duas coisas seguem direções opostas. Mas é você quem decide qual delas vai governar sua vida. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te tirar da preguiça, da dúvida, do medo. Isso cabe a você. E se você aprende a se mover mesmo quando não se sente pronto, se torna imparável. O estoicismo ensina isso de forma clara e direta. Epicteto dizia: não é o que te acontece, mas como você reage que importa. E essa reação não deve vir de um impulso emocional, mas de um princípio consciente. Porque se você deixa que os sentimentos governem suas ações, ficará preso num ciclo de altos e baixos que te rouba energia, foco e paz. Mas se você age com base na razão, na virtude, na clareza, as emoções perdem o poder de te paralisar. Veja desta forma: suas emoções são como o clima. Há dias de sol, dias de tempestade, dias nublados. Mas você não cancela a vida por causa do clima. Você pega um guarda-chuva, ajusta os planos, continua em frente. Faça o mesmo com o que sente. Você não precisa eliminar a tristeza, nem esperar a ansiedade passar, nem estar 100% para começar. Você só precisa seguir com o que tem. E ao fazer isso, as emoções se reorganizam, porque sua ação acalma sua mente. Crie o hábito de agir apesar do que sente, não como uma obrigação rígida, mas como um ato de liderança pessoal. Treine seu corpo para se mover quando sua mente hesita. Treine sua voz para falar com firmeza quando seu coração treme. Treine suas mãos para construir mesmo quando o ânimo não aparece. Porque quando você faz isso todos os dias, está moldando alguém que não depende mais de motivação, depende de decisão. A verdadeira força não aparece quando tudo está bem. Ela aparece quando você se mantém firme no meio do caos. Quando você escolhe com a razão o que o coração quer evitar. Quando responde com ação ao impulso de desistir.
E essa força está dentro de você, mas ela não se ativa com conforto. Ela se ativa com disciplina, com consciência, com coragem. Então, da próxima vez que sentir que não consegue, que não tem vontade, que não é o momento, não espere o seu estado emocional mudar. Decida agir. E você verá que o simples fato de se mover transforma o que sente. Porque você não foi criado para viver à mercê do seu humor. Você foi criado para dominá-lo, transformá-lo, superá-lo. E isso começa hoje, toda vez que você escolhe o que é certo, em vez do que é confortável. Número 12. Priorize seu bem-estar integral como base para o sucesso. Você não pode alcançar o sucesso se negligenciar o mais importante, você mesmo. Seu bem-estar integral não é um luxo, é a base. Porque não importa quantas metas você estabeleça, se está exausto, irritado, mentalmente disperso ou emocionalmente esgotado, você não pode construir uma vida extraordinária a partir do abandono pessoal. Cada decisão que você toma, cada esforço que faz, exige energia. E se você não cuida do seu corpo, da sua mente e do seu estado emocional, esse desgaste silencioso vai te cobrar. Não de imediato, mas de forma contínua. Até que, um dia, você simplesmente não consiga mais continuar. Dormir bem não é preguiça, é estratégia. Comer de forma consciente não é uma moda, é respeito pela sua energia. Mexer o corpo não é apenas estética, é saúde mental. Fazer pausas não é perder tempo, é recarregar para render melhor. Mas a maioria vive como se isso não importasse, como se o corpo fosse invencível, como se a mente aguentasse tudo, como se a ansiedade e o cansaço fossem normais e devessem ser ignorados. E isso não é força, isso é desconexão. Seu bem-estar integral é um ato de liderança pessoal, porque quando você está bem, pensa melhor, toma decisões mais sábias, tem mais clareza, lida melhor com os conflitos, e o mais importante, sustenta o caminho sem se quebrar. Não adianta nada avançar rápido se você vai se queimar antes de chegar. O sábio não corre sem parar. O sábio avança com equilíbrio, com consciência, com respeito ao próprio processo e aos próprios limites. Comece a se tratar como trata aquilo que mais valoriza. Seu bem-estar não pode continuar em último lugar. Não pode ser algo que você cuida só quando tudo já entrou em colapso. Faça dele uma prioridade diária. Não espere estar mal para mudar. Previna, antecipe. Fortaleça-se de dentro para fora, porque quanto mais sólido você estiver, mais impacto terá no mundo. Mais firmeza, mais presença, mais resultados reais. O estoicismo ensina que o sábio cuida do corpo como instrumento da virtude, que não se deixa dominar pelos excessos, nem pela preguiça, nem pelo descuido. Sêneca dizia que não há maior riqueza do que uma mente sã e um corpo são. E isso não significa viver obcecado por saúde. Significa viver com disciplina, com moderação, com respeito por si mesmo. Não para parecer bem, mas para funcionar bem, para viver bem, para sustentar o esforço diário sem se quebrar por dentro. Faça pequenos ajustes. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar pelo essencial. Dormir pelo menos 7 horas. Comer alimentos que nutrem, não apenas que enchem. Mover o corpo, mesmo que por 20 minutos ao dia. Respirar fundo. Pausar de vez em quando. Ouvir o que sente sem julgamento. Tudo isso conta. E cada hábito que você implementa a favor do seu bem-estar é um investimento direto no seu futuro. Sua energia é seu recurso mais valioso, e a forma como você cuida dela revela o nível de amor próprio que você tem. Não dá para esperar clareza mental vivendo exausto. Não dá para pedir foco a uma mente sobrecarregada. Não dá para esperar equilíbrio emocional se você nem sabe o que está sentindo. A excelência pessoal nasce do autocuidado consciente, não do sacrifício cego, não do eu dou conta de tudo, mas da sabedoria de quem entende que performar bem não é resistir, é cuidar. Observe sua rotina atual. O que está te drenando? O que você está ignorando? Onde você está sacrificando seu bem-estar por coisas que, no fundo, não têm tanto valor assim? Pergunte-se. Responda com honestidade. E decida recuperar sua energia, seu equilíbrio, seu centro.
Porque sem isso qualquer sucesso que você alcançar vai parecer vazio, temporário, insustentável. Escolha uma vida em que seu bem-estar seja a raiz de tudo o que constrói. Não o deixe por último na lista. Coloque-o em primeiro lugar. Não por egoísmo, mas por responsabilidade. Porque se você estiver bem, pode dar o melhor de si. E se você der o melhor de si todos os dias, aquilo que colher será muito mais do que sucesso. Será uma vida firme, serena e poderosa por dentro, exatamente como os estoicos ensinavam. Número 13. Enfrentar as fraquezas com coragem. Você não é fraco por ter fraquezas. Você só é fraco se decide ignorá-las. O que realmente limita o seu crescimento não são os seus defeitos, é a sua recusa em enfrentá-los. Todos temos zonas sombrias, medo, insegurança, procrastinação, inveja, desorganização, impulsividade. Mas essas partes suas não são sinais de que você está quebrado. São sinais de que há áreas a serem desenvolvidas. E o crescimento começa exatamente aí, no ponto que dói olhar, que incomoda aceitar, onde mais custa agir. Não se trata de esconder, nem disfarçar, nem fingir que não existe. Trata-se de olhar de frente e dizer, isso também sou eu, e vou fazer algo a respeito. A maioria foge de suas fraquezas porque acredita que aceitá-las é se render. Mas é exatamente o oposto. Aceitá-las é o primeiro ato de poder, porque você não pode mudar aquilo que não está disposto a reconhecer. E toda vez que decide enfrentar uma fraqueza em vez de escondê-la, está treinando sua força interior. Não porque ela desapareça de imediato, mas porque você está assumindo o controle, está saindo do piloto automático, está deixando de viver à mercê das suas sombras. Se você tem dificuldade em ser constante, não diga eu sou assim. Diga, isso é algo que preciso trabalhar. Se é impaciente, não normalize isso. Observe, aceite e comece a praticar a paciência nos momentos mais simples. Se é dominado pelo medo, não o negue. Chame-o pelo nome e haja, mesmo que seja com as pernas tremendo. Porque cada ação consciente sobre uma fraqueza é uma declaração de caráter. É uma afirmação de que você não vai ficar estagnado onde sempre esteve. Os estoicos eram implacáveis consigo mesmos nesse ponto. Não porque se desprezassem, mas porque entendiam que ignorar as próprias falhas é o caminho mais direto para a mediocridade. Marco Aurélio, sendo imperador, escrevia todas as noites para se corrigir. Sêneca falava sobre praticar o desapego no meio do luxo. Epicteto, sendo escravo, falava de liberdade interior mesmo com uma deficiência física. Eles não viam seus limites como um problema. Viam-nos como lugar ideal para praticar a virtude. Porque a virtude não se demonstra quando tudo é fácil. Ela se revela quando o difícil te desafia e você escolhe não desistir. Faça um exercício consigo mesmo. Pegue um papel e escreva suas 3 maiores fraquezas, mas não como uma condenação. Escreva como pontos de partida. Em seguida, ao lado de cada uma, anote uma ação concreta, pequena mas constante, que você pode fazer para transformá-la. Se for falta de foco, comece com 10 minutos por dia de trabalho sem distrações. Se for dificuldade em lidar com emoções, comece com uma pausa antes de reagir. Se for desorganização, comece com apenas uma área que consiga manter em ordem. Não tente mudar tudo de uma vez, mas mude algo. E mude todos os dias. Sua autoestima não vai melhorar porque você repete frases bonitas. Vai melhorar quando perceber que está enfrentando aquilo que antes te dominava, que está crescendo onde antes travava, que está tomando decisões diárias que te aproximam, mesmo que só um pouco, da sua melhor versão. Isso não é perfeição, isso é poder. E esse poder está em você. Reconhecer sua fraqueza e trabalhar sobre ela não te faz menos. Te faz mais disciplinado, mais confiável, mais humano. Porque quando você aprende a se dominar por dentro, nada de fora tem mais o mesmo poder sobre você. Você se torna estável no caos, sereno na dificuldade, firme no desconforto. E isso se percebe, se sente, se transmite. Então não tema suas falhas, não as negue, não as disfarce.
Abrace-as como que são uma parte sua que está esperando para ser transformada, não pelos outros, por você, porque você tem a capacidade, tem a vontade, e só falta parar de desviar o olhar e começar a agir. A verdadeira força não é nunca ter fraquezas, é tê-las, conhecê-las, enfrentá-las e superá-las. Uma decisão de cada vez, um passo por dia, e cada passo te aproxima não apenas de uma vida melhor, mas de uma versão sua que não se esconde mais, que não se justifica, que lidera com exemplo, com coragem, com virtude, como os estoicos, como alguém que escolhe crescer, mesmo a partir da própria sombra. Número 14. Busque estar perto de pessoas que te inspirem e te impulsionem a crescer. O seu ambiente está te moldando mais do que você imagina. As conversas que você ouve, os hábitos das pessoas ao seu redor, as atitudes que presencia todos os dias, tudo isso se infiltra na sua mente sem que perceba. Você está se tornando, pouco a pouco, a média das pessoas com quem mais convive e dos conteúdos que mais consome. E se não escolher conscientemente suas influências, o ambiente escolherá por você. Você não pode aspirar a uma vida extraordinária se está cercado de pessoas que normalizam a mediocridade, que justificam a reclamação, que zombam do esforço ou que têm medo da mudança. Cada palavra que você escuta tem peso. Cada atitude que você permite perto de si deixa uma marca. Se você convive com pessoas que vivem no papel de vítima, sua mente também vai se programando para a resignação. Se compartilha tempo com quem só foca no negativo, que se conforma, que critica sem construir, esse padrão te contamina. Não porque você seja fraco, mas porque é humano. E como ser humano você absorve, imita, repete. Por isso, um dos atos mais poderosos de crescimento pessoal é escolher com intenção o que você permite entrar na sua mente. Não se trata de rejeitar todo mundo ou viver isolado. Trata-se de observar com clareza: essa relação me eleva ou me drena? Essa pessoa me impulsiona a ser melhor ou me mantém igual? Essa conversa me nutre ou me apaga? E o mesmo vale para o digital. O conteúdo que consumo me inspira ou me distrai? Me ajuda a focar ou me adormece? Cada escolha conta. Cada influência, por menor que pareça, constrói ou destrói parte do seu foco. Cercar-se de pessoas que falam sobre metas, livros, ideias. Gente que não zomba do crescimento, que não teme a mudança, que celebra o esforço. Procure uma comunidade, mesmo que pequena, onde o compromisso com a melhoria seja natural, e não motivo de vergonha. Se ainda não tem esse ambiente, comece a construí-lo. Às vezes começa com um livro, uma conversa honesta, um mentor virtual, uma rotina que te reconecte com você mesmo. Mas não espere que isso apareça do nada. Você pode criar. O estoicismo é claro sobre isso: somos profundamente influenciáveis. E por isso devemos proteger nossa mente como se fosse uma fortaleza. Sêneca aconselhava evitar quem corrompe o caráter com sua companhia. Epicteto lembrava que, se você anda com mancos, aprenderá a mancar. Não por falta de capacidade, mas porque o hábito é contagioso. Por isso, cuide dos seus espaços, dos seus diálogos, das suas relações. Nem todos merecem acesso irrestrito à sua mente. Faça uma auditoria pessoal. Reflita quem são as pessoas mais presentes no seu dia a dia. Elas te empurram para suas metas, ajudam a manter sua perspectiva ou te arrastam para a estagnação. O mesmo vale para redes sociais, podcasts, programas que assiste. Tudo isso está alimentando sua mente ou intoxicando-a. Não existe neutralidade. Ou te eleva, ou te freia. E quando encontrar essas pessoas que te inspiram, valorize-as, cuide delas. Aprenda com elas. Cerque-se de quem não permite que você desista, de quem não ridiculariza suas aspirações, de quem te confronta com amor e te cobra a partir da admiração. Esse tipo de energia é raro, mas poderoso. E quando você se expõe a ela com frequência, seu próprio padrão de vida se eleva. Também seja você essa influência positiva. Porque não se trata apenas de receber, trata-se de contribuir. Seja a pessoa que, com seu exemplo, faz os outros quererem se superar. Seja quem ouve com intenção, quem desafia com respeito, quem não desiste contagia com essa força.
porque quanto mais você oferece, mais atrai o mesmo, e seu ambiente se transforma com você, não apenas ao seu redor. O crescimento não é apenas uma questão de força de vontade, é também uma questão de contexto. Se o ambiente não te impulsiona, ele te freia, e você tem o poder de escolher, de filtrar, de redesenhar, porque você merece viver cercado de pessoas e ideias que te lembrem de quem você pode se tornar. E quando transforma seu ambiente em reflexo dos seus objetivos, avançar se torna natural, não sem esforço, mas com direção, com clareza, e com a certeza de estar acompanhado pelo que realmente soma, e não pelo que te detém. Número 15. O equilíbrio entre esforço e descanso é a chave para não desistir no longo prazo. Descansar não é perder tempo, é proteger sua capacidade de continuar. Porque se você não para recuperar energia, sua mente vai te parar mais adiante com fadiga, ansiedade ou desmotivação. O caminho para qualquer meta é longo, e você precisa entender isso como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. Não se trata de fazer muito hoje e desistir amanhã. Trata-se de encontrar um ritmo que você possa sustentar todos os dias, sem colapsar. E esse ritmo só é possível se você aprender a incorporar o descanso como parte da sua estratégia, não como uma recompensa que só se permite quando já está esgotado. Muitos acham que descansar é fraqueza, que parar é perder impulso, que se permitir pausar é sinal de rendição, mas é exatamente o contrário. O verdadeiro crescimento vem da ação sustentada, e essa ação não se mantém sem recarga. Descansar com intenção é um ato de inteligência, não de preguiça, porque não se trata de se desconectar do mundo, mas de se regenerar, de limpar a mente, de dar ao corpo o que ele precisa, para voltar mais forte no dia seguinte. Não espere chegar ao esgotamento total para perceber que precisa de pausas. Não espere a motivação sumir porque o cansaço te venceu. Não permita que o desgaste roube o entusiasmo que antes te movia. Se você cuidar da sua energia como cuida do seu tempo, tudo muda. Porque quando está descansado, você pensa melhor, decide melhor, age com mais clareza e foco. E isso vale muito mais do que qualquer esforço forçado feito com a mente nublada. O estoicismo nos lembra que o equilíbrio é uma virtude. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre a importância de cuidar do corpo, respeitar os ciclos naturais e não levar a mente ao limite por vaidade. Porque ele entendia que não há sabedoria em se destruir enquanto tenta construir algo fora. A verdadeira constância não vem só da disciplina, vem também da inteligência. E parte dessa inteligência é saber quando parar para voltar com mais força. Agende seus descansos com a mesma importância que agenda suas tarefas. Não espere chegar ao limite. Faça pausas curtas durante o dia. Desconecte-se das telas por alguns minutos. Respire com consciência. Faça algo que te dá prazer, sem culpa. Priorize o sono. Não o deixe para depois. Não o sacrifique achando que está sendo mais produtivo. Porque o preço do cansaço crônico é alto. Baixa criatividade, irritabilidade, procrastinação disfarçada de fadiga e decisões ruins tomadas por uma mente exausta. O descanso também é disciplina, também é autocontrole. Porque muitas vezes, o mais difícil não é agir, é parar. É dizer, hoje basta, é respeitar seus limites, é escutar seu corpo e confiar que descansar não te afasta da meta, te permite alcançá-la com mais força, com mais clareza, com mais constância. Porque produtividade de verdade não é aquela que te esgota, é aquela que você pode repetir sem se destruir. Lembre-se, você está construindo algo que quer que dure. E o que dura é construído com equilíbrio, com ritmo, com visão de longo prazo. Não se trata de ir rápido hoje, mas de continuar indo amanhã, depois de amanhã e todos os dias em que você decidir aparecer. E para isso, você precisa de um sistema que inclua espaços para cuidar da mente, do corpo e da energia. Transforme o descanso em um ritual, não em uma fuga. Que ele faça parte da sua rotina e não seja uma exceção. Que seja um espaço onde sua mente se renova, seu corpo se repara e seu espírito se reconecta com o motivo do que você faz. Porque quando o descanso é intencional, ele devolve muito mais do que parece tirar.
E quando você voltar, voltará com uma energia diferente, com uma mente mais clara, com uma motivação real, não forçada, porque não estará se empurrando a partir do esgotamento, estará avançando a partir da plenitude. E assim, cada dia se transforma em um passo firme, não numa corrida exaustiva, porque você aprendeu quando agir e quando parar. E nesse equilíbrio, sua constância se torna inquebrável. Como os estoicos que não eram rígidos, eram sábios, que não se destruíam para parecer fortes, mas cultivavam a verdadeira força, aquela que resiste ao tempo. Se você chegou até o final deste vídeo, não é por acaso, é porque dentro de você já existe uma decisão transformar sua vida a partir da ordem. E isso merece ser selado com ação. Por isso, vá agora até os comentários e escreva com firmeza: hoje decido viver com ordem. Sou estoico. Escreva como uma declaração de mudança, como uma promessa que seu subconsciente vai lembrar todos os dias. Se você está aqui, é porque está pronto. Porque não vai mais viver no caos, nem na desculpa. Vai viver com intenção, com estrutura e com a disciplina de quem assume o controle da própria vida. Escreva, afirme e faça disso uma realidade.